Oi, pessoal! Sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do nono ano. Nessa aula, a gente vai falar sobre o fim do Estado Novo. Como é que vai ocorrer o fim desse período político em que Getúlio Vargas vai instaurar, então, esse governo autoritário? Quais são as ações que vão ocorrer? Quem vai acompanhar a gente como nosso intérprete nessa aula é o Ronaldo. Bom, a gente vai ver, então, agora, vamos refletir um pouco sobre como se desenrolou, né? Como se desenvolveu algumas ideias ligadas ao Estado Novo, né? Você lembra como se deu a relação entre Getúlio Vargas e os trabalhadores no período de 1930 a 1945? Mais além, você sabe se os sindicatos puderam atuar no período do Estado Novo, que vai de 1937 até o ano de 1945? Né? Aqui a gente tem uma imagem de uma manifestação a favor de Getúlio Vargas no ano de 45. E a gente vai ver que de 1930 até o ano de 1945, o Getúlio Vargas ele governou o Brasil de uma maneira autoritária. Inclusive, nos referimos ao Estado Novo como um regime ditatorial. Foi um regime ditatorial que foi instaurado, né, em 1937 e ele utilizava da censura aos meios de comunicação, ele utilizava do culto à sua personalidade, ele utilizava da imposição à sua política a outros grupos, colocou na ilegalidade vários partidos políticos, colocou a proibição da existência de sindicatos de trabalhadores. E em meio a tudo isso, é claro que Getúlio Vargas ele mantinha também a sua prática política populista, né? Dali de tentar colocar em ação as pessoas apoiando as suas ideias e ele sempre colocando o trabalhador em uma situação, né, destaque. Aqui a gente tem uma imagem de Getúlio Vargas. Bom, e o que é censura, né? A censura ela é toda e qualquer tentativa de impedir ou proibir a circulação de informações, opiniões, expressões artísticas, do conhecimento. Vários regimes ditatoriais, eles existentes, eles sempre colocam a censura como uma das suas características, porque censurar significa, além de anular a crítica que o indivíduo pode gerar, ele também anula a possível saber a existência de algum determinado acontecimento. E daí, você já soube de algum caso de censura? Será que no mundo atual em que vivemos, existe espaço para censura aos meios de comunicação? Existe aí a tentativa de vetar filmes, de não ser vinculado a algum livro por causa de alguma ideia diferenciada? Se existe, essa é uma prática de censura. Bom, o Estado Novo, né? Já logo no começo, quando é feito o Estado Novo de 1937, vai ser feita então a chamada Constituição Polaca. Esse era o apelido que foi dado à Constituição que Getúlio Vargas vai colocar ali em ação com o Estado Novo, porque ela era inspirada no modelo da Polônia, que dava ao governo poderes praticamente ilimitados. É importante a gente saber aqui que Getúlio Vargas ele já estava no poder desde 1930, com a Revolução de 30. Ele, com o apoio de militares, de alguns grupos políticos, ele assume o poder do Brasil, sem eleições. E ele, até o ano de 1937, permanece no poder, até que ele, então, vai instaurar esse Estado Novo, que fica até o ano de 1945. Vai ser também colocado nesse Estado Novo que o governo, né, ele poderia ter direito de governar por decretos-lei. Como assim? Vamos pensar que a Constituição ela é o documento mais importante de uma nação. Ela é um conjunto de leis que regulamenta todas as ações governamentais, dos cidadãos, enfim, como eles devem agir.
Com a permissão do governo poder criar decretos-leis, é a permissão de passar por cima de medidas da Constituição a hora que o governo determinar, né? A suspensão das eleições, então aí sim definitivamente não haveriam eleições para presidente. A extinção dos partidos políticos, greves e manifestações contra o governo foram totalmente proibidas, seriam coagidas, as pessoas seriam presas caso isso ocorresse. Agentes do governo podiam invadir casas e prender pessoas de forma autoritária. E os sindicatos estavam todos controlados pelo governo, ou seja, não existia uma ação dos trabalhadores poderem reivindicar pelo que eles colocavam como uma posição crítica ou não. E chegamos aqui na nossa atividade. Gente, com toda atenção, copia aí a atividade, dica, hein? Copia a atividade no seu caderno, responde a atividade no seu caderno e a gente já volta para ver se vocês fizeram tudo certo. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Em 1937, Getúlio Vargas instalou uma ditadura, denominado esse regime como o Estado Novo. Aponte algumas das medidas instaladas no Estado Novo. E a gente vai ver que ele vai usar a Constituição para ter poderes praticamente ilimitados. Ele vai ter a permissão para governar por decretos-leis. As eleições vão ser suspeitas, vai ocorrer a extinção dos partidos políticos, greves e manifestações contra o governo vão ser todas proibidas. Bom, o trabalhismo. O Getúlio Vargas, ele vai inaugurar a política populista no Brasil e ele vai ter esse apelo extremamente forte com o trabalhador que é a grande maioria que compõe a nação brasileira. Então ele vai ter essa política populista, ele vai fazer com que o povo, entendesse que foi ele que decidiu dar o benefício das leis trabalhistas por uma vontade e bondade própria dele. Não que isso fazia parte já de uma constituição política mundial, onde os trabalhadores teriam direito e têm direito, civis, direitos às condições de trabalho decente.
E a ideia de despertar no trabalhador sentimentos de gratidão e retribuição, onde a maioria do povo, que não podemos esquecer, era um povo em sua grande maioria muito simples, humilde, sem instrução, via realmente nele essa figura como o grande salvador. Aqui a gente tem uma das propagandas de 1º de maio do trabalhador que Getúlio Vargas divulgava através do seu departamento de imprensa e propaganda. O 1º de maio, que era vista como a principal festa. Então, Getúlio Vargas divulgou amplamente os direitos trabalhistas e ele utilizava festas cívicas para expor esses direitos, né? A gente vai ver que os encontros de Vargas com os trabalhadores do Brasil no Dia do Trabalhador incluíam desfiles escolares, operários e militares, apresentações de bandas, torneios esportivos, era uma grande festividade que ocorria exatamente no Dia do Trabalhador. E a nossa atividade aqui. Pessoal, faz a atividade, já voltamos para ver se vocês fizeram tudo certo. Bom, pessoal, vamos ver essa atividade? Como a política populista de Getúlio Vargas era aplicada com os trabalhadores. E a gente vai ver que Getúlio Vargas ele fazia entender que as medidas trabalhistas eram um feito de sua exclusiva bondade e vontade, não de uma ação política necessária, né? Assim, a ideia era despertar no trabalhador sentimentos de gratidão e de retribuição. Vargas divulgou amplamente os direitos trabalhistas usando as festas cívicas, os jornais e o rádio para então mostrar e fazer com que todos entendessem e aceitassem as suas ideias. Bom, Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Como é que vai acontecer, então, ali a participação do presidente Getúlio Vargas, do governo Vargas, durante a Segunda Guerra Mundial? Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em 1939, o Brasil ele acabou assumindo uma posição neutra, de neutralidade. Ele não estava nem indo para o lado do grupo do eixo, do qual ele tinha vários acordos econômicos com a Alemanha, e ele também não estava pendendo muito para os Estados, né, para o lado dos aliados, porque ele tinha acordos econômicos lá também, né? O país ele vivia um período do Estado Novo, né? Então ele tinha muitas características aproximadas das ditaduras instaladas do nazismo na Alemanha, do fascismo
fascismo na Itália. Getúlio Vargas, inclusive, divulgava várias dessas ideias, principalmente fascistas. Esse era o contexto político mundial, né? E a gente vai ver que os Estados Unidos, ele era também um importante parceiro do continente. Os Estados Unidos, ele ainda não estava no início da guerra, participando da Segunda Guerra Mundial, mas ele já, de certa maneira, se posicionava, né, ao lado dos aliados. Assim, o Brasil ele acaba adotando, então, uma política pendular, com o objetivo de conseguir recursos e tecnologia de ambos os lados, com a ideia de Getúlio Vargas aqui já era uma ideia de tentar constituir e criar realmente uma indústria forte dentro do Brasil. Bom, os Estados Unidos eles vão entrar oficialmente após o ataque a Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial em 1941 e a gente vai ver que nesse momento os Estados Unidos ele começa a fazer a chamada política da boa vizinhança, onde ele começa a conceder empréstimos para várias nações aqui na América. Dentre essas ações ele vai conceder empréstimo de 20 milhões para construir a Companhia Siderúrgica Nacional. Nesse momento, já, né, a gente vai ver que em janeiro de 42, Getúlio Vargas vai estar ali ao lado dos aliados, mas ainda não declarou guerra ao eixo, até que o governo alemão vai reagir e vai mandar afundar 6 navios mercantes no Brasil. Após esse ato, e com um clamor até das mídias na época, Getúlio Vargas, né, o Brasil, ele vai então declarar guerra ao grupo do eixo. Né? Na data de 22/8 de 42, então, é declarada a guerra. O combate à ditadura varguista. Nós vamos ver que a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial contra as ditaduras fascista, nazista, pois o Brasil estava do lado dos aliados e contra eles, vai expor muito uma crítica ao governo de Getúlio Vargas, pois os soldados do Brasil estavam lutando contra regimes ditatoriais fascistas e nazistas, quando dentro da nossa própria nação nós tínhamos um governo que bebia da fonte desses ideais. Né? Muitos passaram a combater a ditadura varguista. Né? Em 1943, os políticos de Minas Gerais eles vão escrever, inclusive, o Manifesto dos Mineiros, onde eles exigiam uma democratização do país, ou seja, um direito de escolha de poderem eleger quem eles quisessem, de uma discussão maior, onde as pessoas pudessem ter uma liberdade de expressão e não mais aquela censura. Né? Nesse mesmo ano, os estudantes da UNE, né, União Nacional dos Estudantes, eles saíram em passeata contra o governo de Getúlio Vargas. Chegamos na nossa última atividade. Gente, com toda atenção, faz atividade, responde e nós já voltamos aqui a alguns minutos para ver se vocês fizeram tudo certo.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Como deflagrou-se a luta contra a ditadura varguista. E aqui a gente tem uma imagem, inclusive, das páginas do Manifesto Mineira, que estava lutando contra essa ditadura varguista. E a gente vai ver que ela vai se deflagrar com a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Contra as ditaduras fascistas, as críticas ao governo vão aumentar e muitos passaram a combater essa ditadura varguista. Em 43, os políticos de Minas Gerais vão lançar o chamado Manifesto dos Mineiros, exigindo a democratização do país, e estudantes da UNE vão fazer um grande protesto contra Getúlio Vargas. Bom, vai surgir o movimento queremismo, percebendo que a oposição ao governo de Getúlio Vargas estava cada vez maior, então eles vão montar então esse grande plano chamado queremismo, né? A ideia de Vargas era ele mesmo liderar um processo de democratização no país. Então, ele mesmo causou o autoritarismo e ele mesmo seria o responsável, o grande líder pelo processo de democratização. No início de 45, ele anistiou vários condenados políticos, ele vai marcar eleições presidenciais, dizendo que ele, sim, queria o retorno à democracia no país para dezembro daquele ano. E esse movimento, né, ele fazia, na verdade, acabava mostrando um movimento duplo, porque de um lado o público apoiava a candidatura de outro, né, da candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, que vai ser aí o próximo presidente do Brasil, e do outro lado incentivava o queremismo, que era um movimento popular em que várias pessoas, né, claro que com o apoio governamental, exigia que se Getúlio Vargas se mantesse no poder. Era o queremos Getúlio, o queremismo, né, pedindo para ele continuar no poder. Então Getúlio Vargas ele acaba apoiando o Eurico Gaspar Dutra como ministro da Defesa na sua sucessão, e várias oposições militares surgiram naquele momento políticas para tentar derrubar esse governo. A gente vai ver que em 29 de 10 de 1945, tropas lideradas pelo general Góes Monteiro forçaram Getúlio Vargas a renunciar, e a gente tem aí o fim do Estado Novo e o início de um outro período. No entanto, não é o fim de Getúlio Vargas na política nacional, né? Bom, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos as principais características autoritárias que foram criadas dentro do Estado Novo, nós vimos como é que ela vai se implementar e como começam a surgir críticas a esse Estado Novo até chegarmos no ano de 1945 com o Eurico Gaspar Dutra assumindo, né, que vai vir a assumir a presidência do Brasil. Até breve.